Olá, meus queridos irmãos, mais uma vez, graça e paz. Louvado seja o nome do Eterno, o Criador dos céus e da terra. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece, você está aí do outro lado e eu estou do lado de cá, você do lado de lá. Para que estamos aqui mais uma vez? Para mais uma vez trazermos a realidade do Evangelho da Graça ou o Evangelho eterno. Evangelho da Graça não, o Evangelho da Graça já teve o seu tempo e já cumpriu. Hoje vivemos a realidade do Evangelho eterno. Irmão Alberto, o Evangelho eterno, no vídeo anterior de ontem eu falei sobre o Evangelho eterno. E hoje eu quero falar mais uma vez alguma coisa sobre isso. Querido, você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, tá bom? Compartilhe os estudos e também faça uma coisa muito importante, tá? Deixa o seu like. Quando você se inscrever, ative o sininho de notificação, porque o YouTube gosta das inscrições e também gosta dos comentários. Não se esqueçam de colocar na aba dos comentários o comentário daquilo que você acha, aquilo que você acredita. Não precisa concordar comigo, mas eu faço questão que você divida comigo o seu conhecimento e eu divido com você, tá bom, meu querido? Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não estou nem aí para aqueles que falam mal de nós ou aqueles que falam bem. Não. Meu intuito aqui não é estar preocupado. Você sabe, na verdade, você sabe o que é preocupação? É você estar ocupado com uma coisa antes de acontecer. Se eu falar que eu estou preocupado com as pessoas, aquilo que as pessoas vão falar ou não, quer dizer, eu já vou começar a sofrer antes do tempo. Então, preocupação é uma ocupação antes dela acontecer. Então, preocupação é isso. Então, meu querido, nosso intuito aqui é mostrar ao mundo religioso aquilo que outras pessoas não têm coragem de falar. O nosso intuito aqui é isso: mostrar ao mundo, dentro da Bíblia, coisas que estão aqui escondidas, guardados. Lembra de Deuteronômio 29:29? As coisas ocultas pertencem a Deus, as reveladas pertencem ao homem. E quantas coisas que já está na Bíblia aqui, revelado há muito tempo, mas os religiosos e os líderes religiosos não querem que as pessoas saibam disso. Essa é a realidade. Meu querido, como ontem eu falei sobre o Evangelho eterno de Apocalipse 14, hoje eu quero continuar falando nesse tema. Primeira coisa que eu quero te perguntar: o que as pessoas precisam saber? O que eles, o que elas, o que as pessoas precisam saber? O Evangelho eterno é para ser proclamado. O Evangelho eterno é para ser vivido. Não é para arrependimento. Por quê? Mateus 3, 11 e 12. Isto já foi, já aconteceu. Mateus 3, 11 e 12. O Evangelho eterno não fala de arrependimento. Evangelho eterno não fala de salvação. Evangelho eterno é para ser proclamado. Evangelho eterno é para ser vivido. A diferença é que os religiosos e os crentes religiosos ainda não entenderam o porquê do Evangelho eterno. Em Mateus 3, 11 e 12, diz assim: João Batista, há 2000 anos atrás, ele diz:
eu vos batizo com água para o arrependimento. Este evangelho que veio na época de João Batista era o evangelho do reino. Não era o da graça e nem o evangelho eterno. Era o evangelho do reino. Na era do evangelho do reino, João dizia: eu batizo vocês com água para arrependimento. Então, evangelho que era pregado para o arrependimento era o evangelho do reino. E qual era, então, como que você poderia saber que uma pessoa estava realmente, um judeu, estava realmente arrependido de estar praticando transgressão da lei e queria modificar aquilo, se batizando na água? Que João diz: eu batizo vocês com água porque é para o arrependimento, mas após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. João diz: esse aí vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Entendeu, meu querido? Entendeu? Pasme você agora. Olha que interessante. Então, o evangelho do reino, ele pregava arrependimento. Lembra João Batista? Raça de víboras, raça de cobra. Quem que induziu vocês a fugir da ira vindoura? O que era a ira vindoura que estava próximo de acontecer? O juízo de Deus, o juízo do Criador, do Eterno, sobre a nação de Israel. Então, isso aqui, o evangelho do arrependimento, o evangelho do reino, já aconteceu. João diz, versículo 12, do capítulo 3 de Mateus: na sua mão ele tem a pá. Quando Jesus viesse, olha o que ele seria capaz de fazer. Na sua mão ele tem a pá. Ele limpará a sua eira, recolhendo o trigo no seu celeiro. Aí muitos crentes, pregadores de hoje, ainda diz que isso aqui vai acontecer. Que quando Cristo voltar, volta física, ele vai separar o joio do trigo. Mas o joio do trigo já foi separado no grande juízo do Eterno, o Supremo Criador. João Batista diz: recolhendo o trigo no seu celeiro e queimando a palha com fogo, no juízo isso aconteceu. Que nunca se apaga. Nunca se apaga é uma figura de linguagem para aqueles que não entenderam a mensagem do reino posteriormente. Não entenderam a graça e muito menos o evangelho eterno. Captou? Então, o evangelho eterno, ele não é para salvação. Por que não é? Qual era o critério para a salvação? João 17:5. O evangelho eterno não é para salvação. Por que não é? Vamos dar uma olhadinha em João 17 e o versículo 3. Olha o que diz aqui o próprio Filho na sua manifestação de Filho. Quer dizer, o próprio eterno Criador na sua manifestação de Filho. Ele diz, João 17, versículo 3, olha o critério para a salvação. Não é aquilo que a religião diz. A religião está mentindo, continua mentindo, e muita gente está caindo na lábia da religião. Ora, bolas! Por que o povo não acorda? Porque crente não gosta de Bíblia.
Quando o crente ele começar a gostar de Bíblia, ele vai sair do sistema religioso, ele vai entender que os cães gulosos só colocam tempo de pedras para ficarem ricos, mas não tem compromisso com a palavra de Deus. Ora, bolas! Vamos lá então. Capítulo 17 de João, versículo 3. Evangelho eterno não é para salvação. Não era para arrependimento. Não é para arrependimento. Qual era o critério para a salvação? Qual era? E outra coisa, falada pelo próprio Filho, o Cristo. Ele diz, ora, a salvação, ora, a vida eterna é esta. 2 pontinhos. Na língua portuguesa, toda vez que tem 2 pontinhos depois de uma frase, então aquela frase está chamando alguém para responsabilidade, porque vai explicar logo após os 2 pontinhos o que a frase anterior está tratando. Ele diz, ora, a vida eterna é esta. Olha o que é vida eterna na visão do Filho, na sua manifestação. Que conheça a ti como o único Criador verdadeiro e a Cristo a quem enviaste. Olha o que é o que era o critério para a salvação. Era acreditar no Criador, o Eterno que fez todas as coisas, e acreditar na sua manifestação aqui na terra como filho. Quando você entra numa religião evangélica, quando você entra numa denominação evangélica, o que eles dizem que é critério para a salvação? Aí você vai entender como que a religião engana as pessoas. Critério para a salvação, para a religião, primeiro é levantar a mão lá no templo físico, aceitar a Jesus. Aonde que está isso na Bíblia? Não tem. Não tem. Segundo, fazer parte do rol de membro de uma denominação. Aonde que está isso na Bíblia? Não tem. Terceiro, começar a dizimar dinheiro, oferta, votos em dinheiro. Aonde que está isso na Bíblia? Não tem. Você percebe como que a religião, ela engana as pessoas? Querido, acorda pelo amor do Criador, do Eterno. Então, se ainda vai haver salvação, o Cordeiro vai ter que morrer de novo. Se a igreja evangélica, ela prega ainda salvação com o Cordeiro, se eles dizem que as pessoas ainda estão em pecado, ou as pessoas têm pecado, qual é o Cordeiro que vai vir morrer outra vez pelas pessoas? Vamos ver se isso aqui tem, eu esqueci o verbo, alguma base bíblica, lembrei. Vamos ver se este tipo de falácia que a religião prega por aí, que as pessoas ainda têm pecado, precisa aceitar Jesus para não ter mais pecado ou para o pecado ser perdoado. Vamos ver então se isso tem base na Bíblia. Na Bíblia, abre aí a sua Bíblia no capítulo 10 de Hebreus. Vamos dar uma olhadinha. Não tem base bíblica para isso que a religião prega. Hebreus capítulo 10, o versículo 12 ao 14. Preste bem
Atenção nisso aqui. Mas este aqui é um pronome que está se referindo ao Cristo, o Filho, na sua manifestação. Mas este, havendo oferecido para sempre único. Você sabe o que é único? Único é um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra do Eterno. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos por estrado dos teus pés. Ou seja, dali, da cruz para cá, os inimigos de Deus é estrume, é escora, é estrado dos seus pés. Não tem mais inimigo, querido. Inimigo do Eterno, inimigo do Criador. Quem coloca inimigo da sua vida é a religião, é as denominações. Da cruz para cá, o Criador não tem mais inimigo para jogar por terra. Se o autor da nossa vida não tem mais inimigo, por que você tem? Se a Bíblia diz em Hebreus 2 que Cristo aniquilou tanto o pecado como o diabo, ou seja, os opositores, que diabo era a lei, porque aquilo que era contrário contra eles. Se o Criador, através da sua manifestação no Filho, aniquilou esse diabo, esse imperador, a lei na cruz, que inimigo que Deus tem mais? Qual o inimigo que o Eterno tem? A religião está te enganando. Preste atenção. Daí por diante, Hebreus 10, agora o versículo 13. Daí por diante, ele espera que os seus inimigos sejam colocados, ou seja, sejam postos, colocados por estrado dos teus pés. Porque com uma só, vê se os líderes se mostram isso aqui, com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre. Para sempre é o quê? É até ontem? É até o ano passado? É até a semana passada? Era até o mês passado? Para sempre é para sempre. Nós somos sempre, estamos sempre aperfeiçoados em Cristo, para sempre os que estão sendo santificados. Querido, porque sendo santificado, porque em carne eu ainda vivo aqui na terra e estou sujeito aos desejos da carne. Eu sou humano, eu sou tentado pela minha natureza humana, assim como o Cristo foi. Então, estamos sendo aperfeiçoados. Por quê? Como que nós seremos aperfeiçoados 100%? O dia que esse tabernáculo terreno for para a sepultura. A sepultura para o cristão, o que é? Deixa eu enxugar o meu rosto aqui, que já estou suando. O ventilador tá ligado, mas tá de frente para lá. Senão balança, né? A minha câmera aqui. Então, querido, quando esse corpo ele for para a sepultura, sepultura para o crente é o que é? Um closet numa casa. Para que serve um closet na casa? É para você sair do banheiro, entra no closet, troca de roupa. Sepultura para o cristão, inferno, que é sepultura, é para nós trocarmos de roupa. Fica lá a matéria e sobe o espírito, o espiritual. Então, querido, Cristo de Deus, o Cristo do Criador,
eu vou acabar com esse verbo da minha vida, Deus, porque estou estudando a fundo de onde vem isso, né? Que Deus não é um nome de ninguém, Deus não é um nome próprio, né? Deus é um adjetivo que vem de Zeus, né? Você tira o D e bota o Z, fica Zeus. Então, a Icar, né? Ela fez isso propositadamente. Então, meu querido, o cordeiro teria que morrer de novo, mas ele não vai morrer. Então, a Bíblia diz aqui que com um único sacrifício, não é vários sacrifícios, um único sacrifício. Agora, Hebreus 9, olha o que diz, 25 e 26. Hebreus 9, 25 e 26. Olha aqui. Nem está se tratando aqui de quê? Do sangue do Cristo. O que foi capaz de fazer o sangue de Cristo quando foi derramado lá no Calvário? Nem tampouco entrou para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote fazia antigamente lá no templo, quando estava erguido, né? De ano em ano. Isso é o que o sacerdote fazia. Entrava no Santo do Santo com o sangue alheio. De outra forma, se fosse assim, se fosse desta maneira, se fosse assim, seria necessário ele padecer, ele Cristo, padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, agora é o verbo presente para a época da escrita. Mas agora, preste atenção, na consumação dos séculos, que eles estavam vivendo a consumação dos séculos, consumação do Aion, consumação daquela geração, consumação daquele período, consumação daquela época, daquela, vamos dizer, dispensação. Eles estavam vivendo os últimos dias. Ele fala, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício dele mesmo. Cristo na cruz aniquilou o pecado ou não aniquilou? A Bíblia diz que sim. Então, queridos, viver o evangelho eterno é para poucos. Viver o evangelho eterno é para poucos. Só se vive o evangelho eterno quem realmente entendeu que somos espíritos aperfeiçoados. Em Apocalipse 14:6, compare Apocalipse 14:6, que fala que o anjo trouxe o evangelho eterno para ser proclamado em todas as nações, em todas as gentes, em todas as tribos, em todas as línguas. Compare o Salmo 19:1 com Apocalipse 14:6. O que é proclamar? Porque o Salmo 19:1 fala ali o quê? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O que é proclamar, querido? É pregar? Não. O que é proclamar? É ensinar? Não. Proclamar, querido. O que é proclamar? Proclamar é um verbo transitivo direto. E ele é um pronominal. É anunciar. É fazer uma declaração pública. É isso que é proclamar. Eu vou repetir para você. Proclamar é um verbo transitivo direto, pronominal. Aprendam isso pelo amor de Deus.
Isso quer dizer o que então? É anunciar, é fazer uma declaração publicamente, proclamar, é estender a todos os povos que nós já vivemos o evangelho eterno. Agora você não prega salvação, agora você não prega arrependimento, isso já foi feito, a cruz já aconteceu. O evangelho eterno é para ser proclamado, ou seja, é para você anunciar, é para você fazer declaração pública que você já está vivendo a sua fase aqui na terra, como está em Hebreus 12, 22 e 23. Nós já chegamos, nós já vivemos a nova Jerusalém, nós já vivemos a pátria celestial, porque é espiritual, querido, não é física. É isso que é proclamar, assim como os céus proclamam, ou seja, Eclesiastes 1 e 4, uma geração vai, outra geração vem, mas a terra continua para sempre. Entra ano e sai ano, entra século e sai século. Os céus estão aí, ó, proclamando a existência de Deus. É isso que é viver o evangelho eterno. Não é você aceitar Jesus, não é você arrepender de pecado, não é você lutar pela sua salvação, não. Evangelho eterno só é vivido por aqueles que entenderam a palavra de Deus, querido. É isso que é você viver do jeito que está aqui na palavra, o reino. O reino não, é isso que é você viver, entendeu? Do jeito que está aqui. Então, a proclamação do evangelho eterno é a promoção da paz eterna e da justiça, para criar um mundo em que as pessoas possam refletir, queridos. Você me entende? Então, vou repetir, a proclamação do evangelho eterno é a promoção da paz eterna e da justiça do Criador, para criar um novo mundo em que as pessoas possam refletir o reino do eterno Criador. É por isso que Apocalipse 21, querido. Isso é explicado em Apocalipse 21. Vamos olhar aqui. Apocalipse 21, 1 e 4, para você entender. Apocalipse 21, 1 e 4. Olha o que diz aqui. Observe isso aqui. Apocalipse 21. E compare com Gênesis 37. Olha só. Apocalipse 21, 1 e 4. Compare isso aqui com Gênesis 37 para você aprender a contextualizar a Bíblia. Apocalipse 21, 1 ao 4. Então, é um advérbio, então, vi um novo céu e uma nova terra. Pois já o primeiro céu, o primeiro aion, aqueles governos, aquelas autoridades, aquele tipo de religiosidade, primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Mar, querido, na Bíblia é o quê? Povos, nações, ou mar representa separação. O que aconteceu dentro do templo quando Jesus disse Tetelestai na cruz? O véu rasgou-se de cima a baixo. O mar, ele foi criado pelo Eterno para dividir as nações. Dividir não, vamos usar um termo mais educativo. O mar, ele foi criado pelo Eterno para separar as nações uma da outra. O mar já não existe, quer dizer, não há mais separação entre nós e o Criador. Aí ficam os padres, ficam os pastores,
os líderes religiosos se colocando entre eu e o Criador, dizendo que eles têm a prerrogativa de dizer se eu tenho o Criador na minha vida ou não, se eu sirvo ao Criador ou não. Olha que falácia, querido. Olha que aberração. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia. A religião é interessante. Eles falam que no arrebatamento físico, o homem é que vai para o céu. O homem é que vai para o céu. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que a nova Jerusalém, ela desce do céu, ataviada como, não é, como uma noiva para o seu noivo. E eu ouvi uma grande voz dizendo assim, vinda do trono, que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles. Olha só, o tabernáculo de Deus é o Filho na sua manifestação, o próprio Criador. O próprio versículo vai dizer que é o próprio Criador. A Arca da Aliança, no Velho Testamento, ela era feita mesmo, ela era física. A Arca da Aliança, em graça, é o próprio Deus dentro de você, na manifestação de Filho. Por que que eu estou falando? Porque agora, o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará. Quer dizer, o Filho foi a manifestação do próprio Eterno. O Criador habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Criador estará com eles, e ele será o Eterno. Precisa desenhar que o Eterno e o Filho são a mesma pessoa. As manifestações é que são diferentes. Então, querido, quem é aqui o céu? Quem é aqui a terra? Lembra de Gênesis 37? José falou: pai, o segundo sonho, o primeiro é do trigo, o segundo ele fala assim: eu vi o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante mim. E o pai: quem disse que eu, sua mãe e seus irmãos vão se inclinar perante você? Mas não foi isso que José disse. Mas na cultura judaica já se entendia que sol representava governo humano masculino. Lua representava governo humano feminino. Estrelas representavam família, irmãos e irmãs. Ô querido, é simbólico. Em graça, tudo é espiritual. Era espiritual. Nós agora vivemos o reino. Um reino? Não. Agora nós vivemos o quê? O evangelho eterno. É preciso ter sabedoria para viver o evangelho eterno. Captou? Entendeu? Você entendeu? Agora vamos aqui. O verso 22 ao 27 do capítulo 21. Aqui está um dos maiores segredos que muito pouca gente fala. Eu, na verdade, eu não vi ainda ninguém falar isso aqui. Mas isso aqui é uma pérola. É uma pérola. Só quem vive o evangelho eterno tem coragem de fazer isso aqui. Capítulo 21 de Apocalipse. 22 ao 27. Nela quem? Nela, preposição de quê? A nova Jerusalém. Nela, não vi templo. Na nova Jerusalém. Que você sabe que a nova Jerusalém são todos os eleitos de Deus, do Criador, quer dizer, todos os eleitos do Eterno, que vivem nessa terra ainda,
antes de partir para a eternidade. A Nova Jerusalém é todos os eleitos do Criador que vivem o Evangelho eterno. Nela não vi templo. Eu não preciso de templo. Você não precisa também. Porque a Bíblia está dizendo que quem vive o Evangelho eterno, porque nós estamos no capítulo 21, lembra que o Evangelho eterno ele é proclamado no juízo, que aconteceu em 70 DC. Do juízo para cá, nós vivemos o Evangelho eterno, que não é feito para salvação, nem para arrependimento, é para ser vivido, é para ser proclamado. Nela não vi templo, porque o seu templo é o próprio eterno Criador. É assim que nós somos. Nosso templo é Ele. Nela não vi templo, porque o seu templo é o próprio eterno, o Criador Todo-Poderoso. E o Cordeiro. A cidade não necessita de sol. Sol é o quê? Governo humano masculino. Não é o sol físico. É governo humano masculino. A cidade, a Nova Jerusalém, ela não necessita do sol, governos humanos masculino, não necessita de lua. Lua é o quê? Governo humano feminino. Existem tantas pessoas aí, tanto masculino como feminino, querendo mandar na vida das pessoas. Não é assim? Eu e você sabemos disso. Querido, eu estou com calor aqui, mas se eu virar o ventilador, vai espalhar as páginas da minha Bíblia aqui. Então, olha, para você entender. A cidade não necessita de sol, governo humano masculino, nem da lua, governo humano feminino. Para que nela, lembra de Jezabel? O marido dela era rei, mas quem mandava era ela. Era o sol e a lua. Mas ali, quem mandava era a lua e nem o sol. Em Apocalipse, sol e lua representam governos humanos, tanto masculino como feminino. Vamos falar aqui. Para que nela resplandeça. Hoje, quem está resplandecendo dentro dos tempos físicos, dentro das religiões, dentro das denominações, é o próprio eterno Criador ou são os líderes religiosos? Eles é que estão resplandecendo. Mas por quê? O próprio versículo vai responder. Não precisa nem de sol nem de lua para que nela resplandeça. Porque a glória do eterno Criador é quem ilumina ela. E o Cordeiro é a sua própria lâmpada. Eita! Na nossa vida, a lâmpada que ilumina a minha e a sua vida é o próprio eterno na manifestação dele. Por isso, o sistema tem raiva dos ensinadores da graça, porque eles não conhecem Bíblia. Hoje eu falo sem errar. O sistema religioso não conhece Bíblia. Eles não sabem fazer uma exegese de responsabilidade. Nessa cidade espiritual, governo humano já era nem macho nem fêmea, nem masculino nem feminino. Quem nos ilumina é o próprio eterno. Imagina quem é a lâmpada nesse templo espiritual. O próprio Cordeiro na sua manifestação de filho. As nações andarão a sua luz. Andarão está no tempo verbal do futuro, porque o Apocalipse está relatando o que ia acontecer no juízo. Então, andarão. Por isso, o tempo verbal no futuro. Mas sabemos que se fosse hoje, eu mudaria. Andarão para andam. Porque aí o tempo verbal é presente, não é?
andam, as nações andam, como eu estou no futuro da fala, andam a sua luz. E os reis da terra trouxeram para ela a sua glória e a sua honra. Querido, ninguém tira essa honra, essa glória de quem vive o Evangelho eterno. Ninguém tira, porque aprendemos a desmistificar a palavra através da revelação do próprio Eterno. As suas portas não se fecharão de dia. As denominações fecham, né? Fecha de dia, fecha de noite. Essa nova, quem vive o Evangelho eterno, meu filho, qualquer hora estamos prontos. A porta não fecha, porque a porta é espiritual. As portas não se fecham de dia, nem de noite. Ali não haverá. As suas portas não se fecharão de dia e noite, ali não haverá. Noite aqui é uma metáfora para falta de entendimento e conhecimento. Então, conhecimento e entendimento para nós não falta. Trevas para nós, negativo, porque nós estamos sempre prontos. Aqui não tem noite, não. Aqui não tem falta de entendimento. Aqui não tem falta de conhecimento. Então aqui, noite não existe. E a ela trarão a glória e a honra das nações. Eita, senhor. Eles têm que nos reconhecer como os iluminados do Criador. E tem que trazer essa glória, essa honra para quem vive o Evangelho do Reino. Porque nós estamos abrindo os olhos das pessoas. Versículo 27. E não entrará nela coisa alguma impura. Não entra. Na nossa vida, não. Nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Efésios 1. Desde a fundação do mundo, fomos predestinados para sermos filhos, não servo do homem e nem servo de religião. Querido, você captou essa mensagem? Deu para você entender que na lei tudo era físico. Nesta dispensação do Evangelho eterno, tudo é espiritual. E aí, a manifestação do Filho do Homem aconteceu ou não? Para que a era do Evangelho eterno começasse. Querido, acabou-se a era do juízo que aconteceu em 70 DC. Aconteceu, aleluia, oh glórias, a manifestação do Filho do Homem tinha que acontecer para que então a era do Evangelho eterno começasse. Quando alguém te perguntar hoje em que posição você está, que tipo de evangelho você prega, você diz: eu não prego o evangelho 1, eu vivo o Evangelho eterno, que foi proclamado no juízo. De lá para cá, nós vivemos, há 2000 anos, vivemos o Evangelho eterno. Então precisava acontecer o que aconteceu em Israel, em Jerusalém, para que o Evangelho eterno começasse a entrar em vigor. Está em vigor até hoje e não vai acabar, porque o sacrifício de Cristo foi para sempre. E este Evangelho, ele é eterno. Isso aconteceu? Sim. Ele disse, cedo veio, e veio em 70 DC. Você entendeu, meu querido? Deixa aí na aba dos comentários, tá bom? Deixa aí o seu posicionamento, se você concorda ou não. Você não é obrigado a concordar, porém, pediria para você
fazer uma análise textual de todo o capítulo e versículo que eu cito aqui. Tá bom, querido? Um abraço a todos os irmãos dos canais do YouTube que falam da graça do eterno. Mas, querido, comece a viver o evangelho eterno. A graça acabou, tá bom? No juízo acabou a graça ali, a graça acabou. Hoje vivemos o evangelho eterno. E o evangelho eterno, ele é para ser vivido, ele é para ser proclamado. Tá bom, querido? O sacrifício foi feito uma única vez e para sempre. Fique na graça, fique em paz, vivendo o evangelho eterno, aquele que a religião não pode entender. Graça e paz. Amém.